Daí, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa. Esse aqui indo ao ar depois do Natal, mas ficando no nosso coração com certeza, porque ele vai falar de algo que nós precisamos para todos os anos novos, dias novos de nossas vidas, que é como construir nossos propósitos, pensar neles. Então, nada mais, nada menos do que esse é o tema do dia de hoje, construindo propósito. Um abraço, fica com a gente. Daí, meus amigos, sejam bem-vindos, que nosso Senhor Jesus abençoe a todos, que aquele problema que tu está pensando, assim, que está insolúvel, ora com força, entrega na mão de Deus, mas procura fazer a tua parte, é sobre isso que a gente quer falar hoje, falar sobre essa ideia de construir propósito a partir das nossas possibilidades, daquilo que está ao nosso alcance, daquele dever natural que a gente tem de buscar pelo melhor e a partir dessa nossa busca nós vamos inserindo aquilo que de fato vai alçar a nossa experiência humana a um novo patamar e atingir níveis espirituais de consciência capazes de nos trazer paz, plenitude, felicidade, tudo que a gente sonha, porque a gente é merecedor disso. Evidentemente, nós nunca vamos estar sem os desafios que fazem parte da jornada humana, né? Os desafios, eles estão aí para nos desenvolver. Se nós não tivéssemos desafios, naturalmente, nós nos acomodaríamos e ficaríamos sedentários em todos os aspectos da vida, e não só físicos, né? Mas também do ponto de vista psicológico, mental, a gente acabaria não se desenvolvendo, não tendo a capacidade de solução que a gente tem hoje, não é verdade? Se nós olharmos para trás, 10, 15 anos, a gente já não evoluiu bastante? Tenho certeza que sim. E a gente pode ter estratégia para fazer o nosso propósito funcionar. E aí, o Evangelho de Jesus é com certeza o maior e o melhor roteiro de todos os já escritos na humanidade para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Então, aqui não venho ser o coach de vocês para trazer proposta que não seja aquela de Jesus. E ele vai dizer que se nós amarmos a Deus e a nosso próximo, que toda a lei, né, estaria resumida nisso, a gente já tem um primeiro roteiro, mas ele vai tornando isso cada vez mais específico, porque depois ele fala dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e por fim ele fala que a gente teria que se amar como ele nos amou. Então, a nossa meta final, olha só, gente, Jesus nos deu uma meta final que é amar como ele ama. Então, aqui a gente já tem um roteiro para milhares de anos, milhares de anos. E ele só disse isso porque esse é o nosso potencial. Olha que interessante. Nós temos o mesmo potencial de Jesus. Já parou para pensar nisso? Cada vez que a gente vê os filmes de Jesus, e agora a gente tem essa nova onda, né, de episódios com a série The Chosen, não sei se vocês já assistiram, e é muito legal, muito divertido, porque ela é uma narrativa construída a partir do Evangelho, evidentemente com as adaptações que o cinema precisa, mas eu adorei Jesus no casamento lá em Caná, adorei, gente. Se você quiser assistir um capítulo, só assistam esse, porque é um Jesus que toca no nosso coração e é um Jesus que não sai mais de dentro da gente, porque é um Jesus amigo. Então, para construir o nosso propósito, evidentemente que o primeiro passo é se associar a Jesus. Ler o seu Evangelho, lembrar do seu Evangelho, seguir aquelas pessoas que a gente admirou porque elas tinham algo de Jesus, como Chico Xavier, como Mahatma Gandhi, que vivenciou, né, na sua experiência aqui na Terra, uma capacidade de resiliência incrível, porque todos são enviados do Cristo, né, gente? Martin Luther King e tantos outros, Madre Teresa de Calcutá. E claro, a gente poderia falar de pessoas em outros campos, não só religiosos, mas para a gente ficar com esses, a gente já teria aqui uma base. Evidentemente que muitos santos católicos eu tenho uma estima muito grande, Teresa de Ávila, a própria irmã Dulce, enfim, que a gente poderia ficar citando aqui sem parar. Mas o que é importante? A gente ter os nossos propósitos e seguir eles. E não é ser cabeça dura, é ser determinado, perseverante, humilde, para a gente poder fazer isso. E aí Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 2, vai dizer: dá conta da tua administração. Então,
Emmanuel, lá no livro Caminho, Fonte Viva, no capítulo 75, Emmanuel vai trazer esse tema da administração das nossas vidas como, e aqui eu quero trazer esse texto como uma base para a gente poder desenvolver os nossos propósitos. Ele vai dizer que cada um de nós é servidor pelo trabalho que a gente está realizando, mas também a gente também detém possibilidades enormes que a gente precisa administrar. E, e não é só assim, aquele servidor braçal que está tentando fazer, né, o interesse coletivo, ou aquele administrador público, né, gestor de muitas vezes de somas públicas. Cada inteligência na Terra tem recursos necessários para a evolução do nosso planeta e principalmente para a evolução de si mesmo. E não é porque tem fortuna, tem autoridade que a pessoa tem todos os recursos da administração. As pessoas que não têm isso também têm. E aí ele começa a falar, Emmanuel começa a nos dizer que o corpo é um templo sagrado, a saúde física é um tesouro que a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem. A oportunidade de trabalhar é uma bênção, a possibilidade de servir é um favor divino. Aprender, gente, esse desejo de aprender, essa boa vontade de aprender, é uma porta libertadora. E ele continua dizendo que o tempo é um patrimônio. Isso é muito legal, já parou para pensar o tempo como um patrimônio? A gente geralmente está associado a um carro, um celular, uma casa. Não, mas o nosso tempo, gente. Tem gente que tem tudo isso, mas não tem tempo. Então, olha, para e medita nisso. O lar, evidentemente, né, o lugar que a gente mora, é uma dádiva do céu. Quem tem amigos, essa é uma oportunidade incrível da gente celebrar junto nessas festas. Se tem algum amigo teu que vai passar sozinho, alguma data, chama ele. Se ele está de aniversário, não deixa passar batido, manda alguma coisinha, constrói uma ponte de conexão. Eu acho tão legal quando a gente faz isso, né? A gente consegue trazer os nossos amigos. Às vezes, tem amigo meu que tava lá com a família viajando, e aí a gente convida para nossa festa de Natal. É legal, a gente integra aquela pessoa que a gente gosta na nossa família. E todas essas experiências vão ser conquistas para cada um de nós, porque a gente vai procurar viver em harmonia com Deus. Quando a gente está fazendo isso, a gente está construindo harmonia com Deus. Porque se amar ao próximo, a seu próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e a gente vai ter no meio ali uma frase que diz assim, né? E o segundo mandamento, né? Que é semelhante ao primeiro, ou seja, amar o próximo é semelhante a amar a Deus. Portanto, no momento que a gente constrói essa harmonia com as pessoas, a gente está construindo uma harmonia com Deus também. E aí a gente pode aproveitar, inclusive, para ter também isso com a natureza, com os animaizinhos, ou até num lugar de contemplação que a gente possa se situar, né, e perceber essas energias chegando até nós. Mas sempre essas ocasiões a gente vai estar reunido, vai estar comovido, ou até no dia a dia, a gente tem que ter foco que a gente está aqui para evoluir. Então, não desperdiçar nenhuma oportunidade de ser útil, não desperdiçar nenhuma oportunidade de atender o desespero de alguém, nem que seja com uma palavra, com um copo d'água. Gente, que a gente nunca perca isso em mente. E ele vai dizer o seguinte, né? Emmanuel vai dizer o seguinte, que a hora de ajudar os menos favorecidos de recursos, o entendimento é valiosa. E que a gente precisa trabalhar para eliminar a ignorância do mundo, né? E para isso a gente precisa que ela seja instruída e a dor seja consolada. Então, olha que bonito isso. A ignorância precisa ser instruída e a dor, ela precisa, né, desse consolo, porque são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Ou seja, cada vez que tem alguém precisando de nós, a gente vai estar associado, precisando de alguma ajuda, a gente vai estar sendo o anjo enviado por Deus muitas vezes para atenuar aquela pessoa. Um anjo imperfeito, é verdade, mas que bom que a gente vai estar na condição daquele que auxilia. E aí, para encerrar, Emmanuel vai dizer o seguinte: que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem,
diante do Eterno, porque chegará um momento em que o poder divino te pedirá, dá conta da tua administração. Então, os nossos propósitos, eles estão estruturados numa boa administração dos recursos que nós temos a serem utilizados em favor da nossa evolução, em favor do bem que está ao nosso alcance fazer. Que o nosso Senhor Jesus nos inspire, nos abençoe em todos os dias. Abençoe teu trabalho, os teus estudos, as tuas perspectivas, para que elas sejam amparadas e protegidas pelo nosso Deus maior lá que está não só no céu, né, mas dentro de nós também. Que Jesus fique muito, 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 muito mais em nossos pensamentos. Que assim seja.